e com o Frei José Davi, pároco da Paróquia de São Francisco em Canindé, vai trazer a programação desta Semana Santa. À vontade, Frei. Paz e bem a todos vocês, meus irmãos e irmãs. É com grande alegria que apresento à comunidade a programação da nossa Semana Santa. Lembrando que é uma semana marcada pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, o quanto é importante para nós cristãos católicos celebrarmos bem esta semana. A Igreja nos ensina que é a maior entre todas as semanas. E é maior por quê? Justamente porque ela é envolvida por este mistério, né? O mistério central da nossa fé, paixão, morte e ressurreição de Jesus. E o início da Semana Santa é marcado pelo Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém. É o início da sua adesão à cruz, né? Oficialmente, Jesus ele abraça a cruz, ele abraça a paixão a partir da sua entrada em Jerusalém, onde ele é aclamado rei. O povo o acolhe dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então a Igreja revive na sua liturgia este momento, tendo assim dois momentos especiais. O primeiro deles acontece geralmente fora da igreja, com a bênção dos ramos e a tradicional procissão de ramos, que em nossa paróquia ela terá dois momentos. Ela acontecerá pela manhã para as crianças, a partir das 8 horas da manhã, em frente ali ao Museu São Francisco, onde daremos a bênção dos ramos, faremos a procissão até a Capela de Santo Antônio, a Capela do Convento. Lá daremos continuidade à celebração eucarística. À noite, nós nos encontraremos a partir das 17h30 na matriz de Nossa Senhora das Dores, em frente à nossa matriz. Daremos a bênção dos ramos, faremos a procissão, chegando até a quadra da gruta, por volta das 18 horas, daremos continuidade à celebração eucarística. Então, esse domingo, ele é marcado pelas duas realidades: a entrada de Jesus em Jerusalém e a sua paixão e morte. Por isso que é também chamado, além de ser chamado Domingo de Ramos, é chamado também o Domingo da Paixão do Senhor, porque a Igreja ela revive esses dois momentos: a entrada solene, triunfante de Jesus em Jerusalém, e logo depois, quando nós adentramos na liturgia da celebração da Santa Missa, então nós vamos mergulhando no relato da paixão do Senhor para melhor entrarmos nesse mistério. Na segunda-feira, da Semana Santa, a Igreja então revive, sobretudo a nossa comunidade paroquial, a tradicional procissão da fugida, ou a procissão do encerro. É aquela procissão onde nós recordamos a ida de Jesus ao Horto das Oliveiras. Jesus se recolhe para orar, para se conformar à vontade do Pai. E daí aquela belíssima oração de Jesus: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade. E aí imediatamente chegam já a guarda para levá-lo preso, e daí começa todo o sofrimento, todo o martírio de nosso Senhor. Isso nós iremos reviver na segunda-feira, a partir das 18h30, quando sairemos em procissão da Basílica até a Igreja Matriz de São José, e lá nós vamos meditando durante o caminho os 7 passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Na terça-feira, nós reviveremos aquela aflição de Maria, quando ela soube que o seu filho tinha sido capturado, tinha sido pego para ser levado à prisão. Então Maria sai, eu acredito que apressadamente, assim como ela foi às pressas para a casa de Isabel, ela foi mais apressadamente ainda para ver o seu filho, que já estava sendo conduzido a Pilatos. Então a Igreja reviverá este momento na terça-feira, às 18h30, quando sairemos da Basílica para a Igreja de São Pedro.
Iremos também ao longo do caminho meditando as 7 dores de Nossa Senhora. E chegando lá na igreja de São Pedro, celebraremos a Santa Missa. Na quarta-feira, chamada Quarta-feira Maior, nós reviveremos um dos mais belos, mas ao mesmo tempo também sofrido e doloroso encontro, que é o encontro de Nosso Senhor Jesus Cristo carregando a cruz com Nossa Senhora, a Virgem Dolorosa. Por que eu digo de belo? Por que eu chamo esse encontro de belo? Porque são 2 almas que se encontram, 2 almas amantes. E uma alma ali naquela hora consola a outra, né? É Jesus consolando a sua mãe com seu olhar de bondade, de doçura, e Maria, né, a Virgem das Dores, consolando o seu filho com um olhar, né, com um coração terno, com a sua presença de mãe. Então nós reviveremos na quarta-feira, quando a procissão sairá da matriz de São José e de São Pedro, às 18h30, e as 2 imagens se encontrarão em frente à nossa basílica. Chegando ali em frente à basílica, onde acontece o encontro, haverá então o sermão do encontro, o cântico da Verônica. O que é este cântico? É revivendo aquele momento histórico em que uma mulher desafiou a guarda, né? Passou pelos guardas e, chegando até Jesus, fez o simples e singelo gesto de enxugar o seu suor de sangue. A generosidade daquela mulher foi tão grande, tão tamanha, né? Tão cheia de afeto e de amor, que Cristo permitiu que a sua face ficasse impregnada, ficasse marcada naquele véu. E daí brota do coração daquela mulher um canto, que é o canto que está expresso lá no livro das Lamentações, que diz: ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede se há dor igual à dor que me atormenta. Então a igreja, ela coloca estas palavras na sua liturgia, na boca da Virgem Maria e no cântico de Verônica, para expressar a dor sentida por essas mulheres ao verem o Divino Redentor carregando a cruz para nos salvar. E daí, após este momento do cântico da Verônica, que, diga-se de passagem, em nossa paróquia será cantado em latim, haverá a bênção do Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque cada passo nosso para o Calvário é em vista da nossa ressurreição, é em vista do nosso encontro com o ressuscitado. Então nós não paramos na cruz. O cristão não para no sofrimento. O sofrimento, a dor não é o ponto final. O ponto final da nossa história é o nosso encontro definitivo com Cristo. Por isso, encerraremos na quarta-feira com a bênção do Santíssimo Sacramento. Na quinta-feira santa, que é o início do tríduo pascal, e aqui é importante sempre lembrar aos fiéis, nós celebramos uma única liturgia, por isso ela não pode ser fragmentada. Hoje eu celebro na igreja matriz a quinta-feira santa, e em uma outra igreja, em uma outra capela, eu celebro a sexta-feira santa, e em uma outra eu celebro o sábado de aleluia. Não, é um único rito celebrado em um único lugar, é um tríduo pascal, mas é uma única celebração. Então, portanto, nós celebraremos a celebração da ceia do Senhor, que nos fará lembrar 3 testamentos que Jesus nos deixou: a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e o mandamento do amor. Então, Jesus nos amou ao extremo que quis deixar para nós uma marca sua, para a nossa humanidade tão sofrida. E aí deixou o sacerdócio, deixou a sua presença real entre nós, que é o Santíssimo Sacramento, seu corpo, sangue, alma e divindade, e deixou para nós o mandamento do amor, para que fôssemos continuadores da sua obra salvífica. Após esta celebração, então haverá a procissão da transladação. O Santíssimo Sacramento será transladado ao altar de reposição, assim chamado, para que ali, então, os fiéis passem a noite em vigília, em oração, diante do Santíssimo Sacramento. O que é que este momento nos faz lembrar?
O que é que a igreja celebra neste momento, portanto? Celebra também aquele momento em que Jesus, depois de celebrar a ceia com seus apóstolos, ele se recolhe, ele sai, ele vai para o horto orar ao Pai. E aí lá ele é pego. Então, enquanto Jesus orava, os discípulos que foram chamados a vigiar com ele, dormiam. Veja, por isso que a igreja vigia, a igreja ora, a igreja fica de pé, junto ao seu Senhor, que sofrerá a paixão. Na sexta-feira da paixão, nós teremos 3 momentos significativos. Teremos o primeiro momento às 5 horas da manhã, a nossa subida ao monte, ali a igreja do Cristo Rei, rezando a via sacra, meditando a paixão e morte de nosso Senhor. Às 9 horas da manhã, nós iremos para a Basílica para rezarmos lá o ofício da paixão. É o momento também de meditarmos a paixão do Senhor, uma vez que, lembrando, esse é o único dia no ano em que não se celebra a Santa Missa. Na verdade, não se administra nenhum sacramento. A igreja agora ela silencia, ela entra e recolhe-se dentro de si mesma para poder meditar a paixão de nosso Senhor, e esperar, vigilante, a ressurreição do seu amado, divino e celestial esposo. Então, neste dia, também, às 15 horas da tarde, que é o momento em que nós temos como momento da morte de nosso Senhor, a igreja celebra profundamente a celebração da paixão de nosso Senhor. E aí, após essa celebração, é feita a procissão do enterro. E aí as pessoas param e dizem, mas a procissão do enterro e nós vamos enterrar Jesus? Como é que é isso? Veja, historicamente, Jesus morreu na cruz, todos nós sabemos disso, desceu, quer dizer, foi descido da cruz e foi sepultado. O que a igreja relembra aqui? O sepultamento de Jesus. E nessa procissão se esconde um mistério tremendo. Enquanto o corpo de Jesus estava no sepulcro, a sua alma, o seu espírito descia à mansão dos mortos para trazer para si, quer dizer, para trazer para ele e com ele subirem ao céu. Então é esse o momento que a igreja celebra ao celebrar a procissão do enterro. E daí, pelo amor de Deus, católicos, não caiam na besteira de dizer, eu não vou à procissão do Senhor morto, porque o meu Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo. Ora, o nosso Deus é um Deus vivo, sem dúvida, mas o nosso Deus, ele não negou a cruz, ele não negou a morte, ele passou pela cruz, ele experimentou a morte, e a partir daí, quer dizer, da experiência de cruz, da experiência de morte, ele nos trouxe a vida, e nos trouxe a vida eterna. Por isso, você católico tem a obrigação, o dever cristão, é um dever de fé, participar também da procissão do Senhor morto. Fazer essa experiência de adentrar o túmulo com Cristo, se recolher na sua vida interior, para no tempo oportuno ressuscitar com Ele para uma vida nova. No sábado santo, nós teremos às 9 horas da manhã, no Santuário Basílica, a celebração, a meditação das dores de Nossa Senhora. É o dia em que a igreja faz silêncio total. Adentramos no silêncio, participando do silêncio da Virgem Maria. Os santos vão dizer que este foi o único dia em que Maria adentrou e ficou em uma solidão tremenda, em uma profunda solidão, porque foi o dia e talvez o único que ela ficou sem o seu Jesus, sem o seu amado. Então a igreja agora participa deste silêncio com Maria. Por isso, às 9 horas da manhã, rezaremos as 7 dores de Nossa Senhora, passaremos o dia inteiro em silêncio e às 18 horas nós celebraremos a nossa vigília pascal com a bênção do fogo novo, o anúncio da Páscoa, a proclamação da palavra, a renovação das promessas batismais e o batismo para os novos membros da nossa igreja, da nossa comunidade.
será um momento de graça, de bênção, de fecundidade espiritual para todos nós. E no domingo, domingo da ressurreição, nós teremos, além das missas nos seus horários normais, 6, 7, 9 horas, 11 horas, 16 horas e 18 horas, nós teremos a missa das 8 horas das crianças, a Páscoa para as crianças, na capela do convento, e teremos às 17 horas, 5 horas da tarde, a procissão do Cristo ressuscitado. Quem acompanhou as procissões ao longo da semana tem a obrigação e o dever de proclamar que Jesus ressuscitou. Por isso, é importante a sua participação também na procissão do Cristo ressuscitado. Será às 17 horas, na chegada da procissão, teremos a missa solene de Páscoa. Então, graças a Deus, a paróquia Santuário tem uma programação intensa, profunda. Você não pode ficar de fora dessa programação. Então, venha celebrar, participar conosco, venha experimentar, aquilo que nosso Senhor vivenciou e venha se aprofundar no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E aqui aproveito a ocasião para desejar a todos uma Semana Santa fecunda e uma santa e feliz Páscoa do Senhor Jesus. Paz e bem.